unir aqui no nome de Jesus. Que maravilha, aleluia, você ter liberdade de adorar a Deus. Nós somos um povo a que Deus escolheu, nós temos a liberdade de chegar no trono da graça e ainda vivemos num país livre. Esse mês nós estamos orando pela Coreia do Norte. Quantas tragédias familiares, quando você não tem liberdade mínima para se mover com a sua família e tudo é controlado pelo governo e você é afrontado. Como é maravilhoso quando nós podemos ter a liberdade de orar ao Senhor, de louvar ao Senhor. E Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que transforma. E Ele é o Deus que quer mover também na sua vida no sobrenatural. Estava aqui orando e antes da palavra eu gostaria de estar orando por você. Eu não sei quem é aqui, mas tem alguém aqui muito atribulado. Tem alguma coisa aqui que está impedindo você de chegar na presença de Deus, de chegar aos pés de Jesus, de receber dele a palavra de cura, a palavra de restauração, palavra também de repreensão, mas palavra eterna que muda a história. E Pai, nós chegamos ao trono da Tua graça e queremos Te glorificar, porque Tu és o Deus que tem movido no sobrenatural. Tu és o Deus que tem enviado Teu Filho Jesus Cristo para que hoje tenhamos vida e vida, Senhor Deus, eterna e vida em abundância. Pai, em nome de Jesus, nós reivindicamos, Senhor Deus, pela palavra de Cristo, o sangue de Jesus, Pai. Vem Tu direcionando cada um dos Teus filhos, Pai. Senhor, Tu sabes do desespero, da angústia, do medo, Tu sabes da aflição familiar, Tu sabes, Senhor Deus, dos momentos, Senhor Deus, da afronta contra a dignidade dos Teus filhos, muitas vezes causados por aqueles que eles mais confiaram, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, quando a angústia no coração impede de receber a palavra, onde o inimigo vem, Senhor, com dados inflamados do inferno. Pai, nós reivindicamos o sangue de Cristo neste lugar, e que a Tua palavra viva e eficaz possa entrar no coração dos Teus filhos, para que sejam transformados pelo amor do Evangelho. Pai, nós repreendemos toda a hoste do inferno em nome de Jesus, todo demônio enviado, todo trabalho de macumbaria, de feitiçaria contra a vida dos Teus filhos. Pai, pelo poder que há no sangue de Cristo, em nome de Jesus, Pai, nós ordenamos que saia, Senhor Deus, que saia das suas casas, que saia da sua mente, que saia da sua família, Pai. Nós proclamamos a paz de Deus que excede a todo entendimento, renova o entendimento, renova as mentes, Pai, que possam receber essa palavra pelo amor da Tua glória, Pai. E nós cremos no poder da Tua palavra, queremos que Tu és o Deus Salvador, o Deus que resgata, que liberta, que cura e que transforma. Pai, e que haja a paz de Cristo nesse lugar. E Pai, todo demônio que está tentando impedir Teus filhos de receber a palavra, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, e proclamamos, Senhor Deus, o dia aceitável do Senhor, e a Tua palavra viva e eficaz, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Oh, glória! Você pode dar uma salva de palmas ao único digno, aleluia, e receber palmas que é o nosso Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 18. Ou 18, 1 Samuel 18, versículos 3 e 4. Se você achou, você pode dar um glória a Deus brasileiro decente. Isso foi um glória a Deus alemão, irmãos. Pode dar um glória a Deus pentecostal, meu irmão? Aleluia, oh glória, como é bom a gente glorificar a Deus, não é verdade? Como a gente ama quando o filho, assim, ele chama com alegria os pais, mas nós quando falamos com Deus, às vezes somos tão intimidados, tão tímidos. Não, glorifica a Deus, como é maravilhoso ouvir esse louvor que Deus fez, nós podermos andar. 1 Samuel 18, a partir do versículo 3. E Jonatan fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi, com a sua túnica, a sua espada, seu arco e seu cinturão. Essa é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão na minha vida. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. E isso tudo no nome maravilhoso de... A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a salva de palmas, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Pode se assentar em nome de Jesus. A Bíblia nos relata de que o povo de Israel, eles estavam insatisfeitos com os juízes. Eles estavam insatisfeitos com a teocracia que Deus havia implantado, de que Ele os comandava. Eles queriam ter um rei, assim como os povos também tinham um rei. E assim Saul é coroado rei, mas a Bíblia diz que ele não obedeceu a Deus. Ele se desviou dos estatutos de Deus. E a Bíblia relata de que Deus rejeitou a Saul e chamou a Davi. E a Bíblia diz que Davi foi um homem conforme o coração de Deus. E Deus envia o seu profeta Samuel, no capítulo 16 de 1 Samuel, e diz para ele na casa de Jessé, porque ele vai ungir um dos seus filhos
como rei de Israel. E ele chega na casa de Jessé, vê Abinadab, o mais velho, olha para ele e fala assim, muchacho alto, bonito, lindo, esse é o cara. Deus fala, não. O homem vê o que está perante os olhos, mas Deus vê o coração. E ele passa a fila toda dos 8 filhos e não é nenhum deles. E o profeta pergunta, não há mais nenhum menino nessa casa? E Jessé fala, tem ainda o pirralho, tem o pequenininho ainda, o Davizinho, chamou ele. Quando o menino vem, Deus fala para Samuel, esse é o cara, unge ele. Como deve ser uma alegria para Deus encontrar alguém conforme o seu coração. A Bíblia relata que Deus está à procura de adoradores que o adoram em espírito, hein? Parece que é difícil de achar, não é verdade? A Bíblia relata em Isaías que Deus diz lá, quem enviarei? Quem irá em meu nome? Quem poder? E a Bíblia ele diz, eu, envia-me a mim. Parece que o número de pessoas dispostas a seguir Jesus de verdade é um número muito restrito. Saul, ele é coroado rei porque o povo rejeitou a Deus. Davi é coroado rei porque Saul rejeitou a Deus. E a Bíblia relata aqui, eu fico maravilhado quando eu olho esse texto e vejo a partir do capítulo 17, os últimos 2 versículos, a Bíblia relata a conversa entre Saul, no versículo 57 de 1 Samuel 17, logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levantou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul perguntou, de onde você veio? De onde você é, meu filho? Respondeu Davi, sou filho do teu servo Jessé de Belém. Depois dessa conversa, versículo capítulo 8:1, Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas o tornou o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa do seu pai. Aí no versículo 3, e Jonatan fez um acordo de amizade com Davi. Ao que tudo indica, Davi estava conversando e Jonatas ouviu essa conversa. Jonatas assistiu a peleja de Davi contra Golias. Era uma coisa inimaginável, nunca visto antes. Uma coisa que, pela lógica das apostas, era impossível Davi vencer aquela luta. E ele viu Davi, um menino que, sem medo, com temor a Deus, onde o gigante tenta afrontá-lo com palavras torpes, e ele simplesmente vai e diz, eu vou a ti em nome do Senhor. E ele vence aquele gigante com aquela pedra na sua funda, depois ele conversa com o pai, e eu fico imaginando o que aconteceu ali naquela história. E Jonatas, com o seu pai, ouvindo o que o seu pai estava falando, a Bíblia fala, depois dessa conversa, Jonatas era o filho mais velho de Saul. Jonatas era o príncipe, ele era o herdeiro do trono de Israel. Jonatas era aquele que devia ter ciúmes. Jonatas, se fosse um crente carnal, era aquele que seria o primeiro a querer descartar Davi, porque Davi era uma concorrência, era um empecilho para o seu reinado. Mas nós vemos uma coisa diferente. Nós vemos que quando você tem uma pessoa, e essa eu gostaria de trazer a mensagem hoje, a diferença de um crente carnal para um crente cheio do Espírito Santo. Ah, irmão, como é bom um crente espiritual. Eu gostaria de comparar Jonatas como um crente espiritual e Saul como um crente carnal. E nós vemos a história aqui, é uma história muito linda, porque Jonatas, ele chega e ele se prostra, eu fico maravilhado quando eu vejo a palavra de Deus falando do amor de Jonatas para com Davi. E a Bíblia fala que o seu coração, e eles tiveram essa amizade, e ele o amou. Essa palavra hebraica de amar significa um amor entre amigos. Não é a palavra usada para um relacionamento sexual. De modo nenhum a Bíblia cita aqui um relacionamento homossexual. A Bíblia cita uma amizade em que a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Se nós olharmos o nome de Saul significa o solicitado. Jonatan significa presente de Deus. E Davi significa o amado. Como é lindo nós sermos o amado de Deus. Nós vemos que Saul e Davi, os dois, reinaram 40 anos. Mas enquanto o reinado de Saul foi um reinado que trouxe derrotas ao povo de Israel, trouxe afrontas contra Deus Altíssimo, trouxe desobediência em relação à palavra de Deus, quando Davi assume o reino, Davi a Bíblia nos relata que ele é realmente a geração que vai trazer o Messias. E nós vemos aqui um exemplo, um estereótipo de Cristo. O tipo Cristo aqui é Davi.
E Jonathan é o crente cheio do Espírito Santo e Saul, crente carnal. Mas existe crente carnal? Um crente pode ser carnal? Quando você olha a palavra de Deus, você vê muitas pessoas se dizendo seguidoras de Deus, se dizendo discípulos de Cristo, se dizendo servos do Altíssimo, filhos de Abraão, mas você vê pela sua atitude que não tem aquele amor pelo qual nós fomos chamados, o amor ao qual nós deveríamos ser dedicados. Saul era de estatura grande. A Bíblia fala que ele, como rei, ele tinha uma cabeça mais alta do que todos do povoado, enquanto Davi, ele era menor. Davi, ele era franzino. Davi, ele era simpático, ruivo, mas ele não tinha a capacidade de guerreiro físico. Ele não tinha corporalmente esse físico de campeão. Ele não era, pela sua forma física, uma pessoa que impressionasse as pessoas que estivessem em sua volta, assim como Saul. Mas a Bíblia nos relata que Deus viu o coração de Davi, o coração que ninguém conhecia, o coração que estava louvando a Deus lá nos campos, cuidando das ovelhas, um relacionamento, ninguém conhecia Davi, só Deus. Ninguém conhecia Deus, só Davi. Existia um relacionamento em que quando Deus, ele vê Davi chegando, ele fala para o profeta Samuel, Samuel, unge esse cara, ele é o tal, ele é aquele com quem eu falei, ele é aquele que tem o coração conforme a mim. Como é maravilhoso quando Deus começa a operar na vida daqueles que buscam a Deus. O objetivo de Davi não era conseguir benefícios através de Deus. O objetivo de Davi era alegrar o coração de Deus. Qual diferença é quando você chega para adorar a Deus do que você chega para pedir? Quando você chega para glorificar o nome do Senhor ou você chega apenas para receber uma bênção? Você chega para falar aos outros do amor de Deus e aquilo que Deus está operando? Ou você chega apenas para que seja beneficiado, para que você possa ter vantagem naquilo que Deus quer fazer na sua vida? Na cultura semítica, vestimenta, armas tinham um profundo significado simbólico, especialmente quando dadas a um rei ou pessoa importante. E aqui nós temos vários simbolismos que nós temos aqui, quando a Bíblia relata, no versículo 4, diz assim, Jonatas tirou o manto que estava vestindo, deu a Davi com sua túnica, sua espada, seu arco e cinturão. E nós vemos aqui, historicamente, nós vemos a túnica simbolizava a identidade, o status das pessoas. Ao dar a sua túnica a Davi, Jonathan reconheceu o chamado divino de Davi, a sua própria submissão. Em segundo lugar, o manto. O manto representava proteção e autoridade. A entrega da sua capa por Jonatas a Davi demonstrou sua disposição de apoiar e proteger Davi e simbolizou a transferência da autoridade. Terceiro lugar, a espada. A espada era um símbolo de poder e vontade de lutar. Ao entregar a espada, Davi Jonatas mostrou sua disposição de lutar sobre a liderança de Davi e defendê-lo. Quando ele deu seu arco, o arco simbolizava força e habilidade na batalha. O fato de Jonatas ter entregado seu arco a Davi demonstrou seu reconhecimento das habilidades de Davi e seu apoio às lutas futuras de Davi. E, em último, o cinto. O cinto representava a unidade e preparação. Ao dar o seu cinto a Davi, Jonatas mostrou sua disposição de se preparar para a batalha espiritual e física e de apoiar a Davi. Quando Deus escolhe a Davi, quando Davi ele chega para lutar contra Jonathan, ele já havia sido ungido rei. Mas no momento que ele é ungido rei, ele ainda continua com suas atividades. Deus o estava preparando. O rei Saul, Deus o chamou, Deus o capacitou e Deus o impulsou. Mas ele viu que Saul não estava preparado. Para que um rei pudesse operar conforme o padrão de Deus, ele precisa aprender na escola de Deus. Assim ele escolhe Davi, e Davi ele é ensinado. Davi fica mais de 10 anos até ele assumir o trono. Ele é perseguido, ele é afrontado, ele foge de casa, ele aprende a confiar em Deus. E nas suas maiores lutas, ele escreve os salmos. Aqueles momentos de desespero, você não vê um salmo de Saul. Saul entrou reinando. Davi entrou humilde, entrou clamando a Deus, entrou pedindo a Deus, buscou a presença de Deus. Quando nós olhamos nos povos semíticos, e nós vemos também na antiguidade, era muito costume os reis se presentearem.
As práticas antigas de dar presentes nos tempos antigos, itens valiosos como roupas, armas e joias, era uma prática comum de fortalecer as alianças políticas. Nos rituais medievais, na Idade Média, era comum dos príncipes e reis recebessem presentes valiosos como armadura, espada, roupas, para demonstrar o seu poder e status. Nós vemos na história da humanidade, muitas vezes, quando poderosos, quando reis, eles trocam presentes e a maioria das vezes são armas, são instrumentos de guerra. Alexandre o Grande e Poro, após a batalha de Hidáspes em 326 a.C., Alexandre presenteou o derrotado rei indiano com presentes valiosos, incluindo armas, armaduras, em reconhecimento à sua bravura e fidelidade. Ricardo, Coração de Leão, e o rei Saladino, durante as cruzadas, Ricardo, Coração de Leão e Saladino trocaram presentes, incluindo armas e armaduras, para mostrar o seu respeito mútuo e desejo de paz. Nós vemos até as pessoas da Bíblia, como o imperador Augusto e o rei Herodes. O imperador Augusto deu ao rei Herodes presentes valiosos, incluindo roupas e armas, para garantir a sua lealdade e apoio ao Império Romano. Ou seja, na prática antiga, era usual você presentear a um rei, e a um rei que você honrasse, um rei que você venerasse, a um rei que você visse que realmente era uma pessoa de autoridade. Jonatas, ele entrega o seu equipamento de guerra a Davi. Jonatas, ele mostra sua total devoção e amizade e simboliza o reconhecimento do chamado de Davi. Com essa entrega desse armamento, ele está mostrando de que ele está honrando ao rei e de que o chamado dele, na verdade, não é ser rei, e sim o chamado dele é ser amigo do rei. Jonatas, ele sabia, eu sou filho do rei, mas ele sabia que ele devia a lealdade ao rei dos reis. Ele sabia, o pai é o rei, mas ele sabia que eu sou humilde, eu sou filho do rei, eu não sou o rei. Eu glorifico ao rei que é empossado pelo Senhor dos senhores. Nós somos filhos do rei. Mas muitas vezes, assim como Saul, o orgulho nos impede de nós andarmos na presença de Deus. Quando olhamos em Efésios, nós vemos o significado da armadura. E nós vemos aqui aquilo que Saul e Jonatas, eles representam. Um homem espiritual se submete a Deus como Jonatas, enquanto Saul representa o homem carnal que segue seu próprio caminho, a busca do seu poder, do seu jeitinho. Esse contraste mostra a diferença de devoção espiritual e o egoísmo carnal que muitas vezes nós, como cristãos, temos quando usamos o nome de Deus para ter os nossos benefícios, para ter as nossas férias, para ter as nossas mesmices, e não percebemos que nós nos distanciamos do amor de Deus, nós nos distanciamos da simplicidade, nós nos distanciamos daquilo que deveria ser o mais forte nas nossas vidas. Em Efésios 6, 10 a 18, ele apresenta a armadura espiritual. Jonatas dá seu cinto a Davi. O cinturão da verdade simboliza a integridade e a veracidade que devemos usar como cristãos. Nós cristãos, nós somos chamados a falar a verdade. E a gente nota isso principalmente no nosso background brasileiro, que a verdade fica muito flexível. Que a verdade depende do ponto de vista do observador. E que nós muitas vezes distorcemos a verdade para conseguirmos os nossos benefícios. Quantas vezes eu vejo pessoas recebendo benefícios a quais eles não têm direito. Às vezes benefícios que eles recebem por ser órfãos, um dia eles eram órfãos. Benefícios que eles recebem por serem viúvos, um dia eles eram viúvos. Benefícios que eles recebem por serem desempregados, um dia eles eram desempregados. Mas esse benefício ele é tão forte que nós muitas vezes não falamos a verdade. Nós queremos permanecer no benefício, não permitimos, não notamos que nos distanciamos. Às vezes quando você está evangelizando e você sabe da verdade do evangelho, mas você não proclama a verdade do evangelho, você não proclama a palavra de justiça, você não proclama a palavra de Deus, porque a importância do evangelismo de alguma maneira não está mais presente no seu coração.
Nós gastamos a nossa vida, chegamos até a aposentadoria, você olha para trás e você vê as pessoas que você levou a Cristo, é só meia dúzia de gato pingado. Você vê que aquilo que você devia ter ensinado à sua família do poder, do amor de Deus, você ensinou eles a estudarem, a fazer a faculdade, a ganharem o seu dinheiro, mas não ensinou eles a amar a Deus, a buscar a presença de Deus e falar a verdade do Evangelho para as pessoas. Por mais sermos espirituais, nós nos tornamos crentes carnais que buscam o benefício. Saul buscava o benefício, ele queria implantar o seu poder, ele queria ter a sua autoridade, ele tentava impressionar através da autoridade. Nós vemos aqui que Jonatas chega e ele entrega a sua armadura para Davi, e Davi ele aceita a armadura de Jonatas. Nós vemos algumas horas antes, nós vemos Saul oferecendo sua armadura para Davi, mas Davi recusou a armadura de Saul. Davi talvez não sabia, mas Deus o havia chamado não para ganhar a batalha com a armadura de um rei derrotado, de um rei carnal, de um rei desobediente. Ele era para ganhar com a armadura que Deus lhe dava, que era aquela pedrinha que representava a pedra fundamental, que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. E com Ele nós somos vitoriosos, com Ele nós somos mais do que vitoriosos. E Ele nos dá essa abundância de nós andarmos na sua presença. Como cristão, nós temos a armadura, nós temos o cinturão da verdade, nós temos a couraça da justiça, nós temos a espada do Espírito, nós temos a prontidão do Evangelho. Saul também tinha oferecido suas armas e armadura. Nós vemos isso em 1 Samuel 17, 38. Então Saul disse a Davi: vai, que o Senhor seja contigo. Então Saul vestiu a armadura de Davi, pôs na cabeça o capacete de bronze, pôs-lhe a couraça. Então Davi cingiu aquela espada sobre as vestes, começou a andar, pois nunca havia feito. Então Davi disse a Saul: não dá, não dá, irmão, não dá. Você não pode andar com a armadura carnal sendo espiritual. Você não pode estar coberto com uma couraça que é física, que não é espiritual. Você não pode basear a sua guerra baseando na autoridade espiritual de uma pessoa que é um crente carnal. Você precisa da armadura espiritual de Deus. Você precisa da autoridade da palavra. Você precisa andar na presença de Deus. Você precisa da santidade. Nós precisamos andar na presença de Deus. Muitas vezes nós esquecemos disso. Saul, o crente carnal, Davi, era aquele que representa aqui a Cristo. E muitas vezes nós esquecemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus, quando Ele nos chama, quando vemos as diferenças entre o cristão carnal, Saulo, e o cristão espiritual. Quando nós vemos, em primeiro lugar, Saul, foi nomeado rei porque o povo queria um líder como as outras nações. Quando vemos o chamado deles. Jonatas reconheceu o chamado divino de Davi e o apoiou. Davi, chamado por Deus como rei sobre Israel, simboliza de como Jesus, o Salvador, foi enviado por Deus. Em segundo lugar, a obediência. Saul foi desobediente aos mandamentos de Deus e frequentemente seguiu seus próprios caminhos. Jonatas mostrou obediência ao plano de Deus, apoiando Davi. Davi simboliza Jesus, que foi completamente obediente à vontade de Deus. Você lembra dessa professora da escola dominical que ensinou a você as 4 letras mais importantes do Evangelho, que são obedecer. E nós muitas vezes não percebemos quanto nós somos desobedientes. Nós nos tornamos crentes carnais. Nós queremos usar a Deus para atingir os nossos sonhos. Nós temos planos, nós temos sonhos. E quantas vezes eu escuto: quer saber de uma coisa, pastor? Tantos anos agora eu passei na mesmice, agora eu tenho o direito também de viver em plenitude. Esquecemos de perguntar a Deus. Esquecemos de apresentar os planos para Deus. Esquecemos de entregar todas as nossas armaduras ao Senhor Jesus e dizer que Ele tem a disposição, que Ele pode comandar, que Ele pode reinar nas nossas vidas. Jesus era assim. A autoridade. Saul afirmou sua própria autoridade e poder, mesmo quando era contra a vontade de Deus. Jonatas passou sua insígnia real para Davi e reconheceu sua autoridade. Davi simboliza Jesus, que tem autoridade divina e governa sobre
todos. Nós fomos chamados, e talvez você ainda não é muito tempo que você anda com Jesus, mas muitas vezes esquecemos do padrão de Jesus. Jesus, ele deu tudo para que nós tenhamos vida. Ele renunciou a tudo para que nós tenhamos direito a tudo. Ele renunciou ao trono em questão carnal aqui na terra para que nós pudéssemos reinar. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele renunciou para que nós pudéssemos herdar. Ele deixou tudo e nos deu tudo. Nós temos em Cristo Jesus. Quando olhamos a devoção, Saul muitas vezes era egoísta e focado no seu próprio poder e posição. Jonatas foi altruísta. Abriu mão do seu direito e privilégio para apoiar Davi. Davi simboliza Jesus, que entregou abnegadamente pela humanidade tudo ao Pai. Como é maravilhoso quando nós podemos aprender nesse primeiro amor. Relacionamento. Saul tinha relacionamento cheio de conflitos, tinha ciúmes de Davi. Jonatas manteve uma amizade próxima e amigável com Davi. Davi simboliza Jesus, que mantém um relacionamento amoroso com todos os seus seguidores, e ele deseja que nós o amemos, e ele quer que nós voltemos ao primeiro amor. Eu tenho conversado com muitos irmãos que numa época difícil da sua vida, eles buscaram a Deus, e buscaram com aquele fogo, com aquele avivamento, e eles diziam, pastor, como era bom aquele tempo, e que eu sentia fogo de Deus, que eu sentia a presença de Deus, mas que pena, esse tempo passou e não volta mais. Eu falei, é mentira, meu irmão, depende da tua busca, Deus fala conforme a tua fome, você sacia a tua sede, conforme a sede que você tem. Deus, ele quer operar hoje da mesma forma, mas nós só podemos receber a palavra quando temos fome. Com que objetivo nós chegamos à casa de Deus? Com que objetivo fazemos a nossa meditação? Se tornou uma rotina, não temos mais saudade do noivo, não temos mais vontade de ouvir a voz de Deus, não choramos mais com Ele quando estamos com saudade. A Bíblia fala quando Jonatas e Davi se separam, eles choravam, e Davi chorava ao máximo. Saiba que Jesus, ele chora por você, Jesus, ele luta por você, Jesus, ele batalha por você, para que você possa fazer diferença nessa terra. Você foi chamado para saquear o inferno e populacionar o céu. Nós não fomos chamados para termos casas ricas, filhos muito lindos, formados na faculdade. Nós fomos chamados para sermos perigosos ao inferno. Nós fomos chamados para proclamar a palavra de Deus. Confiança. Saul tinha pouca fé no plano de Deus e muitas vezes agia por medo e insegurança. Jonatas confiou no plano de Deus, apoiou Davi, mesmo quando era perigoso. Davi simboliza Jesus, que tinha total confiança no plano de Deus, seu Pai. E disse, seja feita a tua vontade. Irmão, quando nós confiamos no plano de Deus, mas nós muitas vezes tomamos o plano de Deus nas nossas mãos. Nós queremos determinar, nós queremos que Deus realize os nossos sonhos. Nós cremos nos nossos sonhos, nós lutamos pelos nossos sonhos, mas muitas vezes não perguntamos para Deus, Deus, é esse realmente o teu sonho para a minha vida? Resposta nas provas. Saul muitas vezes tentava resolver seus próprios problemas por meio do poder e violência. Jonatas buscou a orientação de Deus e agiu de acordo com a vontade de Deus. Davi simboliza Jesus, que foi firme e fiel nas provações. Irmão, como é difícil quando passamos por provações, não é verdade? Mas Deus, ele nos dá a armadura. Nós temos toda a armadura espiritual para resistirmos às vontades. Mas como é difícil para nós dobrar o joelho ao invés de ligar a televisão. Como é difícil ir à oração ao invés de ir com a turma. Como é difícil nós dobrarmos o joelho ao invés de nós estarmos falando mal de uma pessoa. Como é difícil nós entrarmos no quarto para orar ao invés de falar daquilo que nos magoa para os amigos que estão em nossa volta. Jonatas era diferente. Jonatas, ele tinha uma atitude do coração. Saul estava orgulhoso e preocupado com sua honra. Jonatas foi humilde e colocou o chamado de Davi acima do seu. Davi simboliza Jesus, que demonstra total humildade e devoção. Ele veio a esse mundo, nasceu num lugar em que ninguém queria nascer, numa estrebaria. Ele nasceu, viveu pobre. Ele nunca se exaltou, ele nunca reivindicou a autoridade. Todo o poder que ele tinha, ele usava para abençoar as pessoas. Jesus nunca usou o seu poder para se beneficiar, para ele poder ter um tempo, para ele poder ser também beneficiado. Não, ele usou esse poder para abençoar as pessoas. Ele veio a esse mundo por causa de pessoas. Ele veio servir pessoas. O chamado dele foi pessoas. E o nosso chamado é servir
pessoas. Deus, Ele coloca-nos à disposição para estarmos andando conforme o Espírito Santo de Deus. Deus, Ele opera nas nossas vidas, lidando com o poder. Saul abusou do seu poder e se tornou cada vez mais tirânico. Jonatas renunciou ao seu poder e apoiou a Davi. Davi simboliza Jesus, usando o seu poder apenas para fazer o bem dos outros. Irmão, como nós somos muitas vezes mesquinhos, não é verdade? Como nós muitas vezes não percebemos o quanto nós queremos os nossos sonhos e quão pouco estamos interessados na vontade de Deus. Temos alguns projetos na nossa vida. Estava conversando com uma irmã. Eu falei, irmã, você já perguntou para Deus? Ela falou, pastor, eu não. Numa dessa resposta é diferente do que eu espero. Irmão, eu quero dizer uma coisa. Deus, Ele sabe mais do que eu. Deus tem mais poder do que nós. Deus, Ele conhece melhor o caminho. E Deus tem mais autoridade e tem mais poder para saber o que está pela frente. E Ele tem sempre o melhor caminho para nós. O caminho de Deus sempre é melhor, mesmo que nós choremos, mesmo que nos causem lágrimas. O caminho de Deus é melhor. A função de sermos um exemplo, modelo de vida. Saul muitas vezes era um mau exemplo para todo o povo de Israel. Jonatas foi um amigo exemplar e apoiador de Davi. Davi simboliza Jesus, que é o modelo perfeito de exemplo para os crentes. Jonatas, a verdade, o seu chamado carnal era ser rei. Ele era o filho do rei. Mas ele vê em Davi a unção e ele se submete a essa unção. Quando Jonatas, ele entrega esse modelo, eu creio que Deus, ele tinha um chamado na vida de Jonatas. Ele olhou para essa terra corrompida e ele falou, nessa terra sem Deus não existem mais amigos. Eu preciso de alguém que seja exemplo de amigo. Alguém, quando o nome dele for citado, a pessoa sabe, esse homem foi um amigo de Deus, um amigo conforme Deus é. E quando nós lembramos de Jonatas, qual é a primeira característica que nós lembramos? É um amigo fiel. Quem não precisa de um amigo fiel? Um amigo para toda hora. Um amigo mesmo que o pai está contra você, mas ele é um amigo fiel. E Jonatas teve essa característica de totalmente honrar seu pai, que queria matar Davi, mas ser fiel a Davi. E nesse elástico de poder, ele nunca renunciou a Deus. Ele foi fiel ao pai, ele honrou o pai, que ele morre na mesma batalha que o pai. Ele foi fiel a Davi, que ele salva Davi várias vezes. Saul, na sua fúria tirânica, quando Jonatas pergunta a seu pai, mas por que você quer matar Davi? Ele pega a lança e quer encravar no coração de Jonatas. Um dia, quando Davi está tocando a harpa, ele pega a lança e quer cravar no coração de Davi. Esse homem tirânico que chegou a matar 70 sacerdotes e seus familiares só porque eles abrigaram a Davi. Ele estava totalmente encolerizado, porque estava totalmente cheio de poder e queria usá-lo. Mas Jonatas foi um amigo. Eu fico imaginando Deus procurando um amigo. E ele viu o filho de Saul. E eu me pergunto, de onde Jonatas tinha essa característica? Eu fico maravilhado quando eu vejo uma pessoa, filho de alguém, que você não vê nenhuma característica de Deus. Pelo contrário, tem características demoníacas, mas essa pessoa conhece ao Senhor Jesus, vira amigo de Jesus e é totalmente transformado. É uma pessoa que anda em liberdade, uma pessoa que fala do amor de Deus. Jonatas conhece a Davi, Davi simboliza Cristo. Isso transforma a vida dele, transforma a vida de maneira total, que ele não tem mais olhos para o reino da terra, ele não quer nem mais saber da coroa, não quer mais saber de ter autoridade, não quer mais saber de poder, ele quer saber do amor de Deus, ele quer saber da amizade de Davi, ele quer saber de fazer o bem, agradar ao coração de Deus. Será que ainda estamos interessados em alegrar o coração de Deus? Deus, ele tem um chamado nas nossas vidas. Quando nós ouvimos a resposta ao plano de Deus, Saul muitas vezes resistiu ao plano de Deus e tentou seguir seu próprio caminho. Jonatas reconheceu e apoiou o plano de Deus para Davi. Davi simboliza Jesus, cumpriu plenamente o plano de Deus sem restrições. Irmão, como é maravilhoso quando você tem alguém que cumpre um plano. Mas nós somos rebeldes, a Bíblia fala que o nosso coração é rebelde.
E nós muitas vezes não percebemos, nós queremos a nossa vontade, nós queremos. Jonatas, ele sabia, eu sou filho do rei, mas eu não vou ser o rei. Na verdade, se ele tentasse ser o rei, ele teria desperdiçado toda a sua vida, porque ele morre na mesma batalha em que seu pai morreu. Ele era para assumir o reinado quando seu pai morresse, mas ele morre junto com o pai. E ele, do plano de Deus, ele se submeteu ao plano de Deus, e foi uma grande bênção para todo Israel, porque ele não permitiu que o orgulho dele tomasse conta de nós. Ah, irmão, como nós somos orgulhosos, como nós somos orgulhosos. Eu lembro de uma pesquisa feita uma vez, em que eles afrontaram pessoas para ver as respostas, e não tinha ninguém que ficasse calmo. Uma pessoa eles afrontaram a inteligência, outra mulher eles tiraram sarro do cabelo dela, outro jovem que vieram, eles tiraram algo que ele tinha feito, e todos ficaram afrontados e gritaram com aquelas pessoas de pesquisa. Nós, quando alguém nos afronta, quando alguém fala mal contra nós, quando alguém nos humilha oficialmente na frente dos outros, nós temos a tendência de nós levantarmos para 10, de nós ficarmos irados. Quão diferente era Jonathan? Jonathan sabia que tudo contribuiu para o bem daquele que ama a Deus e que é escolhido conforme a sua vontade. Irmão, nós precisamos aprender com Cristo. Ele foi humilhado, ele foi castigado, ele foi açoitado, ele foi torturado, mas ele nunca desviou do plano de Deus. Sabia que Deus está no controle. O reino de Deus não tem corrupção, não tem inflação. O plano de Deus é perfeito. Deus tem autoridade, não só de querer fazer, ele pode fazer. Ele tem o poder para fazer. E ele diz que é isso que eu faço novas todas as coisas. Paulo fala em Romanos 12:2, precisamos renovar a nossa mente. Irmão, nós precisamos colocar a mente de Cristo. Nós estamos tão interessados em benefícios, o cumprimento do chamado. Saul acabou falhando em seu chamado como rei, como homem de Deus. Jonathan cumpriu o seu papel de apoiar e ser amigo de Davi. Davi simboliza Jesus, que cumpriu cabalmente o seu chamado como Salvador e como rei. E que ele disse, está tudo consumado. Ah, irmãos, nós temos um chamado maravilhoso. Muitas vezes nós não percebemos. Quando Saul tenta colocar a sua armadura sobre Davi, ele estava tentando impor um sistema. Porque Saul carnal, ele queria poder, ele queria tudo para si. Quando Davi ganha a batalha, ele fala, Davi, agora você mora na minha casa, eu quero você para mim. Nós, seres humanos, a primeira coisa que nós aprendemos é a palavra meu, minha. Antigamente era a palavra mãe, hoje é meu, é minha. Interessante, você está no gramado, você vê um passarinho com a asinha quebrada, você pega aquilo, você fala o quê? Meu. Se põe numa gaiola. Nós, seres humanos, nós queremos as outras pessoas para nos agradar. Por isso temos dificuldade de relacionar com pessoas. Por isso que nós gostamos dos cachorrinhos. O cachorrinho não impõe condição. O cachorrinho, ele sempre vai te alegrar. Se você, por exemplo, pegar um carro, colocar o cachorro 1 hora no porta-malas, quando você abre, ele vai estar sorrindo, ele vai estar, quer dizer, vai estar latindo, vai estar pulando em você. Tenta fazer isso com tua esposa, põe 1 hora no porta-malas, abre depois o porta-malas para ver se ela vai estar toda alegrinha, te dando um beijinho. Vai ser o último carro conjunto que você tinha com ela. A Bíblia relata de que Deus, quando ele chama Jonatas, ele sabia, porque Deus tinha um plano para Davi, e o plano de Deus para Davi incluía Jonatas. Nós muitas vezes não estamos satisfeitos em sermos o número 2. Nós queremos ser o número 1. Quantas vezes nós falhamos, quer seja na família, se tem um irmão mais velho. Eu não tive esse problema, eu sou 8º, quer dizer, não tinha nem chance. E você talvez, na sua família, no seu trabalho, você sempre, eu não sei se é com você, eu tive um colega sempre, eu não conseguia passar ele, independente do que tinha. Eu lembro uma vez que tinha um projeto, e eu com certeza, com toda a humildade, eu era mais capacitado que ele. Mas ele apresentou o projeto, e o projeto foi, e ele foi aprovado, ele foi condecorado, ele foi promovido. Eu falei, Deus, como é que pode? Eu sou teu filho. Aí veio uma oportunidade para vir para a Alemanha. Ele não podia ir porque ele tinha compromisso com esse projeto, e eu estava livre. Oh, glória a Deus. Então ele assim, Deus, talvez tu até tenhas razão nesse negócio, né? Muitas vezes nós não percebemos que Deus sabe mais, Deus tem coisa melhor para você, Deus tem um plano melhor para você. Vamos ficar em pé. Eu gostaria hoje de convidar você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e talvez você que, por esses anos, andou como cristão de Saul, apenas buscando os benefícios, achando que o cristianismo tem alguns benefícios que podem me ser úteis,
mas nós não nos entregamos a Jesus. Nós não estamos dispostos a segui-lo de todo o coração. Talvez você andou com Jesus, mas você não o tem como seu Senhor. Talvez como Salvador, mas não como Senhor. E talvez hoje você assistindo, talvez hoje eu quero fazer essa aliança com Deus. Assim como Davi faz uma aliança com Jonathan com Davi. Assim Deus quer que você faça uma aliança com Jesus. Se você quiser, ora comigo. Diga assim: querido Pai que estás no céu, eu chego na tua presença através de Jesus Cristo. E através da tua palavra eu reconheço que sou pecador. Senhor, eu sinto muito. Te peço perdão a todos os meus pecados, Senhor. Senhor, eu te convido, entra na minha vida. Faz tudo novo. Senhor, eu te declaro como meu Senhor e Salvador. E Senhor, em nome de Jesus, tira toda a afronta do inferno da minha vida. Pai, todo demônio enviado, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Eu proclamo, eu sou livre em Cristo. E te glorifico, Senhor, meu único Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a esse único. Aleluia. Eu ainda estou em impressão muito forte de que tem alguns irmãos aqui que precisam de uma oração de avivamento, de uma oração de volta ao primeiro amor, de uma oração da certeza da fidelidade de Deus, de uma oração de sentir a presença de Deus, de uma oração de voltar àquele primeiro amor, de voltar novamente à busca das coisas, uma oração de não mais ter uma liturgia evangélica, um ritual de crente, uma aparência de evangélico, mas de buscar a presença de Deus. A Bíblia fala que Jesus está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia fala que Davi e Jonas, eles se abraçam, eles choram. Ah, irmão, como Jesus deve ter chorado tantas vezes por nós. Mas nós tantas vezes nos afastamos, tantas vezes buscamos outras prioridades. E Pai, nós chegamos hoje na Tua presença, Senhor, e pedimos, Senhor, perdoa-nos, Pai, quando nos afastamos desse primeiro amor, Pai. Perdoa quando o cristianismo se tornou algo, Senhor Deus, secular nas nossas vidas, Pai. Perdoa, Pai, quando um jogo de, Senhor Deus, de futebol, Senhor Deus, move mais o nosso coração do que um culto, Pai. Perdoa, Senhor Deus, quando esperamos mais o final do mês do salário, Senhor Deus, que a Tua presença numa oração. Perdoa, Senhor Deus, quando mais almejamos tirar férias do que buscar a Tua palavra, Senhor. Senhor, perdoa quando queremos tanto ensinar os outros, mas não estamos mais com essa leveza do coração, essa simplicidade da nossa alma, de nos chegarmos aos pés de Jesus, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti na nossa vida, precisamos de Ti no nosso relacionamento. Senhor, precisamos de Ti na nossa família. Senhor, precisamos de Ti no nosso trabalho, Senhor. Precisamos de Ti nos nossos pensamentos que às vezes viajam na maionese. Senhor, nós precisamos, Senhor Deus, do primeiro amor. Queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Queremos ser fiéis à Tua palavra, Senhor. Perdoa, Senhor, onde esquecemos, Senhor Deus, de contribuir com a Tua obra, Senhor, de interceder, Senhor Deus, pelos missionários, Pai. Perdoa, Senhor Deus, quando não intercedemos pelo Teu povo perseguido, pelo Teu povo Israel, pelo Teu povo, Senhor Deus, em volta da terra, pela Tua igreja, Pai. Oh, Senhor, perdoa quando buscamos na oração, Senhor Deus, atender as nossas preces, Senhor Deus, aquelas mesmices. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Senhor, que possamos voltar a ser, Senhor Deus, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, Senhor. Toma a nossa vida, Senhor, faz-a de novo, Pai. Senhor Deus, aquelas noites de vigília, Pai, que tínhamos, Senhor Deus, aquelas noites de oração, Pai, que tínhamos pelas lideranças, pela igreja, pelos pastores, Pai, aquele jejum que fazíamos para que a nossa nação voltasse ao Evangelho, Senhor. Ah, Senhor, daquelas marchas para Jesus que fazíamos para que pudesses estar mudando a história do nosso povo. Senhor, nós precisamos de mais de Ti, Senhor, mais da Tua palavra, mais do Teu Santo Espírito, Pai.
Senhor, perdoa quando não temos mais saudade das manifestações do Espírito, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, quando não temos mais alegria de termos um tempo de lermos toda a Tua palavra, Senhor. Perdoa quando não intercedemos por aqueles que são nossos colegas, quando não jejuamos mais por aqueles que sabemos que são nossos vizinhos e que, se não aceitarem ao Senhor Jesus, estarão perdidos para sempre. Senhor Deus, faz-nos ter olhos de fé, Senhor, olhos ardentes, Pai. Senhor Deus, a Tua palavra diz que Moisés, quando faleceu com 120 anos, os seus olhos ainda brilhavam, reluzentes, Pai. Perdoa se os nossos olhos estão ofuscados, Senhor Deus. Se nossos olhos estão ofuscados pelos brilhos do mundo, Senhor. Se os olhos estão escurecidos, Senhor Deus, com aquilo que nós falamos a respeito dos outros, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Oh, Senhor Deus, o que nós queremos ser, Senhor amado. Queremos ser transformados, queremos ser renovados, queremos ser avivados, Senhor. Pai, não permita que fiquemos como somos. Pai, como diz o salmista no Salmo 19, mostra-nos nossos pecados encobertos, nossos pecados que nem nós percebemos, Senhor. Faz-nos novamente sermos pessoas simpáticas, Pai, pessoas que amam os outros, pessoas, Senhor Deus, que têm um chamado de Deus, independente, Senhor Deus, seu vizinho é carrancudo, seu chefe é mal-humorado, nós não somos, nós temos o Espírito Santo, nós andamos na presença de Deus, nós andamos na vontade de Deus, nós andamos proclamando o Evangelho, Senhor. Senhor Deus, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós somos amigos de Deus, somos filhos de Deus, Pai. Pai, que tenhamos o padrão de Deus, o padrão de Cristo, Pai. Que tenhamos o caráter de Cristo, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, quando a nossa fama é de não pagarmos as contas, Senhor. Quando a nossa fama é de não contribuirmos na obra, Senhor. Quando a nossa fama é de não ajudarmos, Senhor Deus, as pessoas necessitadas. Quando não temos tempos para os aflitos, Senhor. Não temos tempo para ajudar o nosso irmão, Pai. Perdoa quando tudo gira em torno de nosso, Senhor, nossos bens, nosso carro, nossa enfermidade, nossas férias, o que nós queremos, o que nós pensamos. Não, Deus, que nós queremos mudar, Senhor Deus. Seja feita a Tua vontade, o Teu reino, a Tua vontade, Pai. Senhor, queremos ser transformados, Senhor, mas não temos força própria, Pai. Pai, ajuda-nos, Senhor, muda-nos, Senhor, transforma o nosso coração, tira o nosso coração de pedra, Senhor, nos dá um novo coração, Senhor. Oh, vem Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 que possamos estar orando como Maria, Senhor, a minha alma engrandece ao meu Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pai, que tenhamos alegria da Tua palavra, alegria, Senhor Deus, da oração, alegria de ir à Tua casa, Senhor, que temos mais alegria da Tua palavra do que um presente de aniversário, Pai, que tenhamos mais alegria de ir à Tua casa do que o Natal, Pai. Pai, que possamos voltar ao primeiro amor, Senhor. Olabassorianda, Lerassori, Manassorianda. Vem Espírito Santo de Deus, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua presença, Senhor Deus, nas nossas finanças, Pai. Precisamos, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo reinando nas nossas vidas, Senhor. Precisamos voltar à simplicidade, Senhor Deus, da pomba, Pai. Ah, Senhor Deus, precisamos voltar ao primeiro amor. Perdoa a nossa vaidade, Pai. Perdoa a nossa mesquinhez, nossa mesmice, Pai. Vem dirigindo, Pai. Senhor Deus, enquanto o louvor estiver, Senhor Deus, nos ensinando na adoração, Pai. Vem Tu fazendo a Tua obra, Pai. Obrigado, Pai, que hoje podemos nos reunir. Obrigado que esse é um dia que o Senhor fez. Obrigado que Tu és um Deus que muda a história do Teu povo, Pai. E nós queremos Te glorificar, Pai. Aleluia, Pai, em nome de Jesus.